Medo de dirigir. A pessoa tem medo de dirigir quando? Quando ela não sabe dirigir. Medo de água, medo de piscina, medo de mar. Quem que tem medo disso? Quem não sabe nadar. A partir do momento que você sabe, conhece aquilo, se você conhece o que tem no escuro, você perde o medo de escuro. Se você aprende a dirigir, você automaticamente perde o medo de dirigir. Se você aprende a nadar, você automaticamente perde o medo de entrar na água. Isso é a base, tá? Então, basicamente, se você tem medo de lotar a agenda, é porque você tem medo do desconhecido. Você não sabe como é ter agenda lotadas, né? Você, de repente, não sabe como fazer o liso perfeito. Então, como que você vai lotar a sua agenda de clientes, sendo que você não consegue entregar aquilo que as suas clientes querem? Então, faz todo sentido esse medo. Olá, aqui Felipe Restini. Nessa aula, nesse vídeo, nessa live, eu vou te mostrar, eu vou falar com você um pouco sobre agenda lotada, por que que isso é o terror, por que que isso é o pesadelo para algumas pessoas. Inclusive, antes de entrar aqui com vocês, eu fiz uma enquete lá no Telegram, tem o canal Galera Águia no Telegram e tem o canal também da Semana Lisos Perfeitos lá no Telegram. Eu fiz essa enquete por lá. Perguntando, e aí, você tem medo de lotar a agenda ou isso é o que você quer e não está conseguindo? E é bem dividido quando eu vejo as respostas, né? Um pouco mais da metade das pessoas tem medo de lotar a agenda. E eu vou explicar por que essas pessoas até já disseram por que elas têm medo de lotar a agenda. E os dois principais motivos são, meu Deus, eu tenho medo de não dar conta de um número maior de clientes. E o segundo é, eu tenho medo de lotar a agenda porque eu não quero ter que retocar tanta gente. E aqui, ó, entra uma parada. Isso é um grande obstáculo. Esse medo é um grande obstáculo para você. E eu vou te mostrar o que é esse obstáculo que faz você não conseguir lotar a agenda, ou pior, né? Um obstáculo que faz você nem querer lotar a agenda. Então vamos lá. Se você quer, o que é esse obstáculo que eu vou falar? É o medo de lotar a agenda, o medo de não dar conta, o medo de ter que ficar retocando. Porque pensa comigo, se você não consegue fazer o liso perfeito, se você tem que retocar o cabelo das suas clientes, quanto mais clientes você tem, e isso é um problema, não é? Então, se você não consegue o liso perfeito, cada cliente que vem, que cai na sua cadeira, você cria um problema para ter que retocar e etc. Então, se você lota a agenda, você se enche de problemas. E é isso que nós vamos ver. Ó. Vamos acabar com esse problema para você conseguir realmente se livrar desse medo. E tem algumas pessoas que têm medo de não dar conta. E eu vou mostrar como é que faz para você dar conta. E para quem não está nem aí para essa parada e quer lotar a agenda de qualquer jeito, isso também vai te ajudar muito para você entender o caminho, né? O começo do caminho para você lotar a agenda. E a gente vai aprofundar bastante nisso, inclusive vamos falar um pouco de valorização profissional também. Dito tudo isso, o que não é isso aqui? Esse vídeo, essa aula não é para você que já tem agenda lotada, tá? Vai te ajudar a lotar ainda mais. Mas eu vou falar aqui com quem tem medo de lotar a agenda, quem não está com a agenda lotada. Mesmo que não tenha medo, mesmo que você queira lotar a agenda, porque quem quer lotar a agenda é porque ainda não está com a agenda lotada, mas que é isso. Então, é isso que vai te ajudar aqui hoje. Beleza? Então, ó. Aqui eu quero falar com você o seguinte. São dois pontos que fazem você ter medo de lotar a agenda e não conseguir lotar a agenda. O principal deles que é o próprio medo. O medo de lotar a agenda é algo que faz você não lotar a agenda, obviamente, né? E a segunda coisa é o não conseguir. Primeiro a gente acaba com o medo de lotar a agenda. Depois a gente trata de como então, agora que você não tem mais medo de lotar a agenda, ou vai matar esse medo de lotar a agenda, como que a gente lota a agenda? E é sobre isso que eu vou falar com você, como superar esse obstáculo, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, medo. Para você acabar com o medo, você tem que entender o que é o medo.
E o medo é simplesmente, principalmente quando a gente fala do medo na nossa profissão, é o quê? É igual a falta de conhecimento. Por que eu digo isso? Pensa bem. Pensa bem comigo aqui, ó. Uma criança que tem medo do escuro, por que ela tem medo do escuro? Pensa. Por que uma criança tem medo do escuro? Porque ela não conhece o escuro ainda. Ela não sabe o que tem lá. Depois que você se torna adulto, você sabe que no escuro tem a mesma coisa do que tinha no claro. E aí você perde o medo de escuro. Medo de dirigir. A pessoa tem medo de dirigir quando? Quando ela não sabe dirigir. Medo de água, medo de piscina, medo de mar. Quem que tem medo disso? Quem não sabe nadar. A partir do momento que você sabe, conhece aquilo, se você conhece o que tem no escuro, você perde o medo de escuro. Se você aprende a dirigir, você automaticamente perde o medo de dirigir. Se você aprende a nadar, você automaticamente perde o medo de entrar na água. Isso é a base, tá? Então, basicamente, se você tem medo de lotar a agenda, é porque você tem medo do desconhecido. Você não sabe como é ter agenda lotadas, né? Você, de repente, não sabe como fazer o liso perfeito. Então, como que você vai lotar a sua agenda de clientes, sendo que você não consegue entregar aquilo que as suas clientes querem? Então, faz todo sentido esse medo. E agora, ó, eu quero pontuar algumas coisas. Muita gente fala, Felipe, não, eu tenho medo de não dar conta. Medo de não dar conta o que é esse medo de não dar conta? É a falta de conhecimento, é não saber organizar a agenda. Porque se você organiza a agenda, você consegue dar conta. Aqui, ó, por que a pessoa tem medo de não dar conta? Porque ela não sabe quanto tempo ela demora para fazer um trabalho. Você tem que saber quanto tempo você demora para fazer um trabalho. Você tem que conseguir prever isso. Você pode pegar a caneta para mim, por favor? Então, o primeiro ponto é esse, não dar conta. O segundo ponto, que eu quero pontuar aqui do medo, é o quê? Por que existe essa falta de organização aqui, ó? Eu vejo que é mais comum, hoje em dia, o profissional fazer um retoque de progressiva do que conseguir alisar de primeira com uma única aplicação e não precisar mais de retoque. A falta de organização não dá para organizar a agenda de uma pessoa que tem que fazer retoque toda hora. Retoques frequentes é algo que desorganiza a sua agenda, é algo que faz você ocupar o dobro, 2 vezes mais tempo com cada cliente. E aí é o seguinte, né? É interessante isso, porque se você tem que trabalhar, se você demora, sei lá, 4 horas para fazer uma progressiva, e aí você atende uma pessoa de manhã, uma pessoa à tarde. Se a semana que vem você tem que retocar todo mundo dessa semana, ou metade dessas pessoas, você já tem metade dos horários cheios de pessoas que você já fez, já recebeu, não vai receber de novo. Então, o grande problema aí é o quê? Por causa do retoque. E por que tem retoque? Resultado ruim. E por que tem resultado ruim? Falta de conhecimento. Então, quando você resolve o conhecimento, quando você tem o conhecimento, quando você tem a habilidade, você desenvolve a habilidade, acabou seu medo, tá? Acabou o medo. Para matar o medo, basta você conhecer aquilo. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma live. Primeira vez que eu fiz uma live, eu tinha medo. Por quê? Porque eu não sabia o que era fazer uma live.
E aí o que eu fiz intuitivamente? Eu peguei o assunto que eu ia dar, que era um assunto que eu já dominava, e pesquisei mais ainda. Fui atrás de mais informação, fui atrás de mais conhecimento. Por quê? Porque eu tinha medo. De repente a pessoa vai me perguntar uma coisa, e se eu não souber responder, meu Deus. Então, quando eu tive medo, eu fui e intensifiquei o conhecimento. Porque é o que mata o medo. Então, se você tem medo de lotar sua agenda, você tem que ir atrás de conhecimento. Beleza. Não consigo lotar a agenda. Beleza. Matou o medo, foi lá atrás de conhecimento. E agora? Eu não consigo lotar a minha agenda. E agora eu vou falar uma coisa para você. Mesmo que você consiga, você não tenha medo de lotar a agenda, você quer lotar a agenda, mas você não consegue. Eu vou te falar o que é que faz lotar a agenda. Olha só, é o jogo do mais e menos, tá? Quanto mais uma coisa, mais outra e mais outra. Quanto menos uma coisa, menos outra e menos outra. Então tá, ó. Quanto mais conhecimento, você tem, mais resultado bom você tem. Se você tem mais resultado ótimo, você tem menos retoque. Olha só que interessante. Se você tem menos retoque, você tem menos reclamação de cliente. Se você tem menos reclamação de cliente, você tem mais elogio. Se você tem mais elogio, você tem mais reconhecimento. Se você tem mais elogio, mais reconhecimento e mais resultado ótimo, o que você tem? Mais cliente. Olha só que interessante. Bem óbvio isso, né? Mas às vezes a gente não pensa nesse tipo de coisa. E quanto mais de tudo isso, menos medo você tem. E mais confiança você adquire. E mais dinheiro você ganha. Então é simples esse ciclo. E como que eu faço para saber, Felipe, se eu estou mais para ir para esse cenário ou mais para um cenário invertido? Qual que seria o cenário invertido? Menos conhecimento, mais retoque. Menos resultado ótimo, mais reclamação. Menos elogio, reconhecimento. Menos confiança, mais medo. E menos dinheiro, menos clientes. Esse é o cenário invertido. Como que eu sei se eu estou indo para o lado certo ou para o lado errado? É o seguinte, ó, quando você recebe o WhatsApp de uma cliente sua, você fez a cliente hoje, amanhã, plim, você recebe o WhatsApp de uma cliente sua que você fez ontem. Qual que é o seu sentimento? A hora que você olha, você não viu a mensagem ainda, mas você viu que foi a sua cliente de ontem que te mandou um WhatsApp. Qual que é o seu sentimento? O seu sentimento é de, nossa, que legal, vamos ver o que ela falou. Ou o seu sentimento é de angústia. Falar, ai meu Deus do céu, o que aconteceu agora com essa cliente? Meu Deus, será que analisou? O que aconteceu? Nossa, ela está reclamando, certeza. Então qual que é o seu sentimento? Se o seu sentimento for de angústia, quer dizer que você está indo para o lado errado. Se o seu sentimento quando você recebe a mensagem de uma cliente é de, nossa, que massa, vamos ver o que essa cliente está falando. Quero ver como está o cabelo dela hoje, que deve estar lindo. Aí sim você está para o lado certo. Então, se você recebe um WhatsApp de uma pessoa, se você recebe um WhatsApp de uma cliente sua e você fica angustiada, essa aula aqui é para você. Tudo isso aqui que eu estou falando é para você. E é por isso que você não está lotando a sua agenda. Quem aqui teve um dezembro bom e quem aqui teve um dezembro ruim? Se você teve um dezembro ruim, a culpa é sua. A culpa é desse ciclo aqui, ó. Se você teve um dezembro bom, a culpa é do seu ciclo que está para o positivo. E é engraçado, porque se ele está para o positivo, ó, quanto mais conhecimento você tem, menos retoque você faz, menos medo você tem, mais resultado ótimo, mais elogio, quanto mais aqui, vai cada vez menos.
Agora, se você tem cada vez mais disso aqui, você tem cada vez menos disso aqui. E onde que é o ponto, então, que eu inverto essa parada, Felipe? Começa por aqui. Aqui é o início da virada de chave. Se você está me assistindo agora, você já começou certo. Tá? E o conhecimento não é só conhecimento por conhecer, não. Você tem que aplicar para você ter o resultado ótimo. Não adianta você ser só um aprendedor. Você tem que aprender e aplicar, aprender e aplicar, aprender e aplicar, aprender e aplicar. Isso, conhecimento. Então aqui, ó, passar uma barra aqui. Conhecimento. Mais ação é igual a evolução profissional. Significa que você está evoluindo, que você está melhorando, que você está cada vez mais e não cada vez mais menos. Dito tudo isso, antes da gente entrar na parte do jeito errado e o jeito certo, passo a passo de você fazer isso, de você mudar essa vibe, né? Esse ciclo, que pode ser um ciclo ruim ou pode ser um ciclo bom. Como que eu inverto um ciclo ruim num ciclo bom? E isso a gente vai explorar aqui. Todo dia tem aluno, tem cliente de aluno mandando coisas para dizer como o trabalho ficou bom. Olha lá. Não sequei no secador, ele tá naturalmente. Ah lá, não secou. A ver como você pediu, ó, como tá bem sedoso. Ó. Vocês percebem que é uma constante das clientes de alunos meus dizer que eu tô seguindo suas orientações e tal. Isso é uma coisa que faz lotar a sua agenda. Você dá a orientação para sua cliente, né? Vamos ver aqui, ó, do Júnior. Vamos ver. Essa história é interessante. Gente, deixa eu contar aqui, né? Tirei a máscara porque tem que tirar. Acabei de finalizar aqui, ó, um liso. E ela tava... Deixa eu virar a câmera, peraí. Gente, e aí, amiga? Alisou? A dúvida que todo mundo quer saber. Ficou liso o cabelo? Ficou super liso. Super. Gente, ela tava quase chorando. Eu falei, não, você vai chorar aqui pros meus seguidores verem você chorando. Que esse momento é único. Gente, tá maravilhoso. E aí, amiga? Alisou? A dúvida que todo mundo... Do jeito que eu cheguei. Mas vem cá, tá com chapinha? Não, a gente só secou, sem nada, só com pente. E o cabelo dele ficou? Nada, zero. Ardeu o olho? Não, ardeu o olho. Não, nada. Então você vai fazer o seguinte agora, chama o Hugo. Do jeito que eu cheguei. Mas vem cá, chama o Hugo, porque hoje vai ser daqui um nojo. Enjoado. Né? Tipo assim. Mas que bom que você gostou. É isso aí. Show de bola! Então tá bom, então dito tudo isso, vamos lá, vamos voltar para nossa live, porque parece que tá com um problema aí, né? Vamos que vamos então, não tá aparecendo, vamos focar no conteúdo. Vamos voltar aqui. Show! Continuando então. Vamos lá, muitas pessoas falam para mim, Felipe, sabe por que eu não tenho agenda lotada? Por que eu não consigo lotar a agenda? Porque meu produto é ruim. Não existe produto ruim, eu venho falando isso há bastante tempo, tá? Então não tem produto ruim. O que tem é o quê? É o seu método que pode estar falhando. Muita gente, minhas clientes têm cabelos muito difíceis. Se as suas clientes têm cabelos muito difíceis, o que faz você ter resultado cada vez mais, cada vez melhor, cada vez mais? Coluna do mais. Resultado mais conhecimento. Então, se você tem clientes com cabelo difícil, você precisa de mais conhecimento, você precisa de mais evolução profissional, conhecimento mais ação. É você ter o conhecimento e agir, ter o conhecimento e agir. Beleza? Então vamos para o jeito errado e o jeito certo para você tirar o medo da agenda lotada.
Porque, ó, gente, para você faturar mais de 6 mil por mês, você tem que perder o medo de agenda lotada. Isso é fato. Por que você fala mais de 6 mil por mês, Felipe? Porque, tipicamente, quem segue o método LISO 2.0 fatura mais de 6 mil reais, inevitavelmente, uma hora ou outra. Então, ó, qual que é o jeito errado de lidar com isso? De lidar com o medo. E depois, qual vai ser o jeito certo de lidar com o medo de lotar a agenda, tá? Jeito errado. Sair marcando gente. Não é assim o jeito certo. Se você sair marcando gente sem se organizar, sem saber o que você está fazendo, sem prevenir o aparecimento de retoques, você vai dar o famoso tiro no pé. Se você ainda não consegue eliminar o retoque do seu trabalho, não adianta você sair marcando gente. Aí você fala, Felipe, mas eu não consigo sair marcando gente porque não tem gente que vai... tanta gente querendo fazer. Tem, tá? Tem bastante gente querendo fazer, mas sabe qual que é o problema? Muita gente fala, já que eu não tenho gente, eu vou fazer promoção. Esse é o jeito errado de você lotar a sua agenda. Sabe por quê? Porque, ó, na minha experiência e pelo que eu conheço, a maioria dos profissionais pagam para trabalhar. Se você faz promoção, você vai pagar ainda mais caro para trabalhar. E se você faz promoção tendo que retocar cabelo, aí ferrou mesmo. Tá? Então, não faça promoção. É o contrário, você tem que valorizar o seu trabalho. A gente já vai falar sobre isso aqui. Correr atrás de um novo produto. O problema, ó, é o meu produto. Então, eu vou pegar outro produto, que aí eu vou perder o medo, porque o produto vai ser melhor, blá, blá, blá. Não vai adiantar. Você tem que entregar o liso perfeito com o que você tem no seu salão. É isso que eu sempre falo. Aí depois... Então eu vou adquirir conhecimento, Felipe. Então eu vou fazer, ó, o curso da marca XPTO. Investir em curso de marca, acontece o quê? Você vai aprender, sim, como usar aquela marca. Você não vai ter o conhecimento aprofundado de como fazer o liso perfeito. Você só vai aprender a usar muito bem aquela marca. E olha só que interessante. Você não aprende a lidar com qualquer cabelo quando você vai fazer um curso de uma marca. Porque o que a marca quer é que você aprenda a usar o produto dela e só o produto dela, porque assim você só compra dela. Eu, por exemplo, não tenho rabo preso com nenhuma marca. Não indico nem desindico marca nenhuma. Por quê? Porque, na minha opinião, se você quer ser profissional, se você quer eliminar o seu medo de lotar a agenda, o que você precisa fazer é saber lidar com qualquer coisa que aparecer na sua cadeira ou qualquer produto que aparecer para você usar. Dito tudo isso, algumas pessoas, então eu já sei. Então eu vou fazer curso básico. Olha só, o curso básico, o que ele faz? Ele te ensina o básico. Se você quer ser um cabeleireiro, uma cabeleireira básica, aí você vai fazer o curso básico. Mas é o seguinte, ó, o que mais tem no método LISO 2.0, que é o meu curso completo com foco no liso perfeito, 100% saudável, e usando os produtos que você já tem no seu salão, a imensa maioria já fez curso básico e não conseguia fazer o liso perfeito. Por quê? Porque aprendeu o básico, não aprendeu a fazer liso perfeito. Então, quando se você quer ser básico, você faz curso básico. Se você quer fazer liso perfeito, você tem que fazer um curso de liso perfeito. Então, o curso básico ele é insuficiente. E ouso dizer, tá? Muitos cursos básicos, infelizmente,
ainda trazem algumas informações que não são corretas, ou pelo menos são muito incompletas. Por quê? Porque o curso básico ele tem um escopo muito grande e às vezes acaba não conseguindo focar numa coisa, acaba não conseguindo trazer a realidade, por exemplo, do liso perfeito. Tá? Então você tem que ter também o conhecimento certo para aquilo que você vai fazer. Dito tudo isso, tem ainda um pior jeito ainda. Tutorial na internet. Muita gente vai, assiste tutorial e aplica, assiste tutorial e imita, né? É o famoso profissional papagaio. Por que profissional papagaio? Ele vai lá, assiste um vídeo, tem um tutorial, não, ó, você faz assim, faz assado, e aí a pessoa vai lá e imita aquele profissional. Só que é o seguinte, pode dar certo para ele, pro cabelo que ele está fazendo, e mesmo que você imite, mesmo que eu aqui te apresente todo o meu método, só que só te mostrando como fazer, você não vai conseguir. Porque se você não tem o conhecimento para lidar com determinados tipos de cabelo, para lidar com determinados tipos de produtos, você não vai conseguir o resultado que você quer. Porque você não vai... Quando você imita outro profissional, você não está adquirindo conhecimento. Você só está repetindo, você está sendo um gravadorzinho. Você não está assimilando conhecimento para você perder o medo e para você conseguir lotar sua agenda e para você conseguir o resultado certo. Você só está repetindo mesmo. E não adianta você fazer repetição. Adianta você fazer o feijão do mesmo jeito que você faz o arroz? Não, se você for fazer igualzinho, não vai dar certo, o feijão vai ficar duro. Não adianta você fazer macarrão igual você faz carne assada. O macarrão vai desmanchar. Então você precisa, cada cabelo precisa de um jeito de fazer. E cada produto tem uma adaptabilidade que você precisa ter. Então você precisa ter esse conhecimento do que você está fazendo. Para você ter essa segurança, entregar o liso perfeito, e aí sim você vai partir para lotar a sua agenda. Dito tudo isso, como que é o jeito certo, Felipe? O jeito certo, então, é o seguinte, ó, a primeira coisa é organizar a sua agenda. Porque quando você organiza a agenda, você perde o medo de não dar conta. Segundo passo do jeito certo, investir pesado em evolução profissional. Quando eu comecei a dar curso, eu tinha o conhecimento técnico para dar o curso, mas me faltava conhecimento para montar a didática do curso. Porque uma coisa é eu ter todo o conhecimento, outra coisa é eu conseguir passar esse conhecimento para você de modo que você consiga usar 100% do que eu estou te passando. E eu investi pesado em mentorias e cursos para eu poder construir a minha didática. Então, você tem que investir pesado no conhecimento e na sua evolução como profissional. Também. E eu não estou falando aqui para você investir pesado em produto ou em uma chapinha. É melhor você pegar todo o gasto que você tem, não só de dinheiro, tá, gente? O investir pesado é investir dinheiro, investir o seu tempo, investir a sua energia, o seu foco em evoluir profissionalmente, ao invés de você investir tempo, energia e dinheiro procurando produto, procurando a chapinha ideal, procurando o secador ideal. Algumas pessoas gastam um absurdo em secador e chapinha e não sei o quê, sendo que se você não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir. Você primeiro tem que aprender a dirigir. Porque, ó, vamos lá, quem sabe dirigir vai mais rápido com um Fusquinha do que se você não souber dirigir e tiver uma Ferrari. Então o que adianta? Não adianta, você tem que primeiro dominar o liso perfeito, o loiro perfeito, o que quer que seja que você queira dominar. Depois é que você vai realmente pegar as coisas que você precisa para fazer aquilo. Né?
É muito importante que você tenha acompanhamento e suporte. Porque as chances são que a hora que você... E aqui eu tô falando, tá? Tudo isso aqui é para adquirir mais conhecimento e evolução profissional. Você precisa buscar mentores ou pessoas que te deem acompanhamento e suporte, até que você consiga aplicar os conhecimentos que você ganhou, tá? Por que aqui, por exemplo, ó, são mais de 600 vídeos que estão postados aí nos meus canais. Por que mesmo assim muita gente não consegue fazer o liso perfeito, mesmo com tanta aula, tanta coisa? Porque não tem o acompanhamento e o suporte. Por exemplo, no método liso 2.0, existe uma parada que chama análise de trabalho, onde os alunos fazem uma filmagem deles trabalhando, mandam para mim, e aí eu e a minha equipe, que foi treinada por mim, vamos olhar os alunos trabalhando e vamos falar, ó, aqui você está errando, aqui está o seu ponto cego, aqui está o seu outro ponto cego, aqui está o seu outro ponto cego. E fala, faz assim ao invés de assado. Porque muitas vezes você vê o fazendo, você entende a explicação, mas tem coisas que você não enxerga, que são os que eu chamo de pontos cegos. Né? Hoje mesmo, de manhã, eu estava fazendo um projeto 911 e a pessoa que estava comigo ali, né, tirando a sua dúvida e tal, eu tirei um ponto cego dela ali, nessa entrevista. Por quê? Porque ela não... o problema dela era a escova, então ela não estava prestando atenção na tração, no quanto ela estava esticando o cabelo. E se você não estica o cabelo, você não tem alisamento. Então, como que tira esse ponto cego? E é uma pessoa que está assistindo os meus conteúdos há um tempo já, assistiu vários vídeos, várias aulas, e mesmo assim tinha esse ponto cego. Por quê? São pequenos detalhes que eu explico, eu te mostro, você vai fazer. Mas na hora que você vai fazer, ainda fica ali uma lacuna. E não tem como eu prever qual vai ser essa lacuna do teu conhecimento. Por isso que lá no método liso 2.0 a gente faz a análise. Porque quando eu analiso alguém fazendo, quando tem alguém olhando para o seu trabalho, sabe, olhando só para o seu trabalho e falando, ó, é aqui, 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 o ponto cego vai embora. Se o ponto cego fosse fácil de tirar, ele não chamaria ponto cego, é um ponto que você não vê. Né? Outro ponto óbvio é foco no método. Se você já me acompanha há um tempo, já deve ter me ouvido falar isso muito, porque não é o produto milagroso que vai acontecer, né? Eu costumo dizer que o método é responsável por 95% do resultado que você tem, e só 5% é o produto. No que você vai focar? No que te traz 95% de resultado. E por fim, valorização profissional. Depois que você tem todo o conhecimento, aplicou o conhecimento, está tendo o resultado, chega a hora de você valorizar o seu trabalho. E como que você valoriza o seu trabalho? Mostrando o conhecimento. Quando você, por exemplo, uma coisa que aumenta muito a valorização profissional. O aluno entra no método liso 2.0, a primeira coisa que ele aprende é saúde capilar e diagnóstico do cabelo. E dentro de diagnosticar o cabelo, não adianta você só diagnosticar o cabelo, você tem que explicar para a tua cliente o que está acontecendo com o cabelo dela. Porque quando ela sabe o que está acontecendo, quando ela entende a necessidade de fazer o que você vai propor, ela te valoriza, o seu valor aumenta, ela vai ficar mais propensa a investir em alguma coisa para fazer com você, ela vai confiar mais em você, isso sobe o seu valor. Porque se você faz um belo diagnóstico capilar, explica para ela que ela está com um problema de resíduo de metais halogênios e derivados do petróleo, explica para ela que o cabelo dela está num grau 4 de erosão e que a gente precisa trazer ele para um grau 3 ou 2 para que o cabelo dela reaja melhor ao alisamento e que ela alise melhor, por exemplo, tá? E ela vira e fala, tá bom, legal, quanto que é a sua progressiva? Minha progressiva é R$300, nossa, muito caro, vou em outro. Aí ela vai no outro, o outro nem olha pro cabelo dela, chega lá, senta na cadeira, já vai lavando, já vai fazendo a progressiva sem perguntar nada, sem nem olhar direito na cara dela, e aí o cabelo dela não dá certo. O que vai acontecer? Inevitavelmente, ela vai atrás
dessa pessoa, do primeiro profissional que fez todo o diagnóstico, explicou tudo para ela. E a hora que ela for lá, ela já vai ter feito uma outra química, esse profissional que é o que fez o diagnóstico, fez a valorização dele, ela vai lá, ela não quis pagar os R$300 antes, aí depois a cliente volta lá e aí o profissional vira e fala, né? Isso é muito comum acontecer com alunos meus do Método LISO 2.0. Vai lá e fala, então, eu fui em outro lugar, fez assim. Aí a pessoa vira e fala assim, legal, eu consigo fazer. Então, aquela proposta lá que eu te fiz é aquilo. Às vezes a pessoa pagou R$100 no outro lá que não deu certo, volta nela e aí já não é mais 300, é 450, porque tem que fazer mais coisa. Então, essa valorização faz com que você tenha isso. E não é só lotar a agenda por lotar. É aí que entra aqui, a aversão à promoção. Se você faz promoção, se você tem que fazer promoção para encher a tua agenda, é porque o teu trabalho não está bom, porque ele não vale o que você está cobrando. Quando você valoriza o seu trabalho, você cobra mais e lota a agenda. Tem muitos exemplos de gente que cobrava 100, 150, passou a cobrar 300 e atendia, 5 clientes por dia, 5 clientes por semana, e agora atende 15 clientes por semana. Está realmente lotada essa agenda aqui. Principalmente se ela trabalha sozinha. Agora, 5 e 150 é uma coisa. E 15 de 300. Percebe como aumenta? E tudo isso fazendo o quê? Organizando a agenda, investindo pesado em evolução profissional, com acompanhamento, suporte, focando no método e aumentando a sua valorização profissional. No fim das contas, a valorização profissional acaba sendo o quê? Consequência. O que você conhece, aplica, melhora o resultado, né? É esse ciclo aqui, ó. Você conhece, aplica, tem um resultado ótimo, ganha elogio, ganha reconhecimento, ganha cliente, ganha confiança, ganha mais dinheiro. Aí você vai lá e mais conhecimento, mais resultado ótimo, mais elogio, mais reconhecimento, mais cliente, e assim vai. E menos retoque, menos reclamação, menos medo. Então o grande lance é você passar do menos para o mais.